Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo, digno de muito louvor. Cristo é a nossa vida, o motivo de um louvor. Cristo é a nossa vida, o motivo de um louvor. Abençoado, abençoado de Deus. A gente tem que cantar, louvar e adorar ao Senhor, não é? Este é o caminho abençoado. A gente não pode se acomodar só, não é? Eu sou a igreja de Cristo e tá tudo certo, vira um jargão e a pessoa não adora mais, não louva mais ao Senhor. Abençoados, olha, eu louvo ao Senhor, eu ponho esse fone aqui, olha. Eu ponho esse fone aqui quando eu tô passando roupa, quando eu tô lavando louça, quando eu tô na minha casa, eu danço na minha cozinha, eu ergo os meus braços, enfim. Eu canto para o Senhor, eu louvo ao Senhor e eu adoro o Senhor. Este é o caminho. Este é o caminho, abençoado. Então a gente não pode virar 1 Coríntios 3:16, não pode virar um jargão. Eu sou o templo, eu sou o templo do Senhor, e Atos 17, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Tudo bem, é tudo verdade essas coisas, abençoado. Mas a igreja de Cristo é nós, né, abençoado? Devemos querer abundar na graça de Deus, certo? Então, é preciso adorar ao Senhor, abençoado. Preciso adorar. E aí eu tava ouvindo aqui, né, esse louvor, olha, nossa, muito lindo, olha, abençoado. O motivo de um louvor. Nossa morte. Morreu a nossa morte, Ele nos trouxe grande salvação, abençoado. Cristo nos trouxe grande salvação e é por isso que a gente vai à igreja, é por isso que a gente louva e por todo e por todas as coisas abençoadas a gente deve dar louvor ao Rei, a gente deve cantar ao Rei, a gente deve adorar o Senhor. Vamos a essa segunda parte. O que acontece, abençoado, fora da igreja? E minha alma ficou abatida, mas a minha alma, quando entra no reino de Deus, já se alegra. Ficou a alma de Jesus um dia entristeceu. Olha lá, abençoados, a alma de Jesus. Jesus chorou um dia por causa de Lázaro, né? Então, a gente chora, abençoado, com as coisas que acontecem na terra, pois a gente está na terra. A gente está no mundo, abençoado. Mateus 26. Mateus 26, eu vou correr um pouquinho aqui com esses dois versículos, eu quero ler Pedro, né? Quero ler 1 Pedro com vocês. Mateus 26. Então eu andei com a minha alma batida, mas a ovelha já está se alegrando, porque a ovelha está sempre no reino de Deus, ministrando, falando, trabalhando. E Mateus 26. Olha só, Deus desabafou, tem problema nenhum desabafar, abençoado. Desabafar não com ímpio, hein? Desabafe com o Senhor, abençoado. Jogue todos os seus problemas e as suas aflições. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Jogue os seus problemas, abençoado. Fale com o Senhor. Você e o Senhor. Fale com o Senhor, abençoado, porque Deus tem falado comigo, hein? Abençoado, eu tive uma manifestação do Espírito Santo. Ao abrir a minha gaveta, eu falei, Senhor, eu pedi ao Senhor, Senhor, isso e isto. Ainda aconteceu, o Senhor me deu uma resposta abençoada. Olha, Mateus, o Senhor disse comigo, hein, Maria, mas eu
Maria, mas enquanto você estava orando, enquanto você estava trabalhando, eu cuidei dos seus, Maria. E aí ele continuou falando, abençoado. E isso é maravilhoso viver desse jeito. Janeiro de 2024, tá anotado aqui, ó. Tem uma agendinha aqui, ó. Tá anotado. Coisas que ainda não dá pra mim trazer pra vocês, abençoado. Talvez um dia eu morra. Meus filhos abrem essa agenda aí e eles vão ver aí o diário de Deus. Não é? Deus falando comigo. Tem umas coisas aí guardadas. Eu sou dispenseira do reino de Deus, mas a gente, né, aguarda o Senhor. Tem coisas que o Senhor fala no nosso íntimo que não é hora de trazer para a igreja. Então é preciso uma autorização do Espírito Santo. Aquele que é guiado pelo Espírito Santo. Coloquei no meu Facebook aí, abençoado. Nossa, é uma honra servir ao Senhor, não é? Estou aqui servindo aos pequeninos. Então, por isso eu vou trazer aqui uma palavra para vocês. E aí, abençoado, é uma honra, nossa, abençoado, uma honra servir a Deus. Uma honra servir aos pequeninos. E aí, abençoado, Deus tem falado comigo. Aí eu trouxe aqui essa palavra, olha, abençoado. Vamos lá, em Mateus, vai. E aí Deus também desabafou, né? Então a gente pode desabafar com Deus. A gente pode chorar, não é? Jesus chorou. Malaquias 1, se eu sou Deus, onde é que está minha honra? Deus estava fazendo um desabafo aí. Então, abençoado, eu postei lá no Face, né? Hoje, mês de janeiro de 2024, eu postei lá, abençoado, que não será a minha vontade e a sua vontade, será a vontade de Deus. Então, recebi do Senhor também, abençoado, quando andei preocupado, porque a gente tá no corpo de carne, às vezes a gente acaba preocupando, mas aí o Senhor vem e se manifesta e a gente acalma, né? E aí ele diz, qual de vós poderá mudar o curso das vossas vidas? Eu não posso mudar o curso da minha vida, porque tudo já está predestinado por ele. Eu não posso mudar o curso do meu filho, da minha filha. Eu não posso mudar o curso de nada, porque quem muda é ele, quem faz é ele. Deus é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o seu propósito, segundo a sua vontade. A vontade é de Deus. Quero que vocês recebam a graça, quero, mas a vontade é de Deus. É de Deus abençoar. E ele fará tudo o que lhe apraz. Ele fará toda a tua vontade, não a minha e não a sua. Então, não adianta a gente ficar preocupado, sem dormir. Nossa, tá chovendo muito e a menina tá para fora, o menino tá no shopping, não chegou ainda. E qual de vós poderá mudar o curso das suas vidas? Sendo que Deus já tem tudo predestinado, tudo feito, tudo está nas mãos de Deus abençoado. Então é preciso viver a palavra. E vamos orar assim como Jesus fez. Olha aqui, Jesus, com a alma batida, hein? Olha lá. Mateus 26, verso 38. Então lhes disse, Jesus falou, Mateus 26, verso 38. A minha alma está cheia de tristeza mortal. A minha alma ficou cheia de tristeza mortal, abençoado. E qual a de Jesus? Qual é o seu problema? Qual é a sua enfermidade? Qual é a sua hemorragia? Qual é a sua dor? Jesus também sentiu dor, abençoado. Mateus 26, verso 38. A minha alma está cheia de tristeza mortal. Ficai aqui para vigiar comigo. Estava falando com os discípulos dele, né? Então Jesus, ele ia morrer, né, abençoado? Para nos trazer grande salvação. Então, ele abateu, ele entristeceu. E aí ele falou para os discípulos dele, ficai aqui, enquanto eu vou ali orar, ficai aqui, né? Então a alma dele estava triste. E aí no verso 19 ele fala assim, meu pai, olha só, abençoado.
Verso 39. Indo um pouco diante, prostou-se sobre o rosto, orando e dizendo, olha essa oração de Jesus, olha como ele orou, né? Por isso que a palavra diz, perdides e não sabeis como pedir. Não sabeis como orar. Então tem que orar. O que você quer do Senhor? Tem que orar. Eu quero isso, isso, isso. Senhor. Assim, assim, assim. Vou orar, mas segundo o propósito de Deus. Né? Não é que Deus atende as nossas orações. Atende se for da vontade dele. Se já estiver predestinado no que ele já ia fazer, então ele vai atender a sua oração. E quando ele não atende a nossa oração? E quando você está fora da igreja, o que acontece fora da igreja pode trazer uma notícia ruim, pode chegar uma notícia ruim, abençoado, né? Pode ser uma notícia ruim para você, pode ser uma notícia com alguém que você gosta muito, ama muito, né? E aí onde é que você vai estar firmado? Então, quando você está dentro da igreja, tá tudo certo, a sua mente está ali, né, envolvida com o Senhor, enquanto você está no reino de Deus, você está envolvida com o Senhor, então fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus. Fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus. E o que acontece aqui fora, pode acontecer você tropeçar numa pedra, pessoal, pode acontecer você ser atropelado. Não estou profetizando isso, mas a gente está no mundo e essas coisas podem acontecer. Pode acontecer algo com alguém que você ama muito que está lá fora. Chega uma notícia ruim. E aí, abençoado? Acontecem coisas fora da igreja. Acontecem coisas enquanto você está orando, enquanto você está no ministério, enquanto você está trabalhando. Acontecem coisas. Vai para o médico, recebe uma notícia do médico e o médico diz, olha, não tem jeito. Olha, você vai ficar em cadeira de roda. O que aconteceu? Tropecei numa pedra. Mas, doutor, foi tão simples. Eu só tropecei, estava distraída lá. A igreja de Cristo, distraída. Tropeçou na pedra e o médico pode vir com uma notícia. Ó, você vai tomar esse analgésico. Aí o analgésico não resolve. Ah, não, o analgésico é fraco, não resolve. E aí, abençoado, o médico pode fazer exame, olha aqui, olha ali, e notifica você de que você vai ficar manco. Vai ficar numa cadeira de roda. Sou uma igreja manca numa cadeira de roda. Poxa, é triste, hein? Na dependência de alguém para empurrar a cadeira, que triste isso, não é? Será que a gente suporta essa dor? Qual é a sua dor, abençoada? A de Jesus foi carregar uma cruz muito grande, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, derrubou sangue sobre o seu rosto, né? Chuchou Jesus com uma vara, ele tomou vinagre. Qual é a sua dor? E Jesus, ele se sentiu desamparado também. Lá em Marcos 15, não é 34, ele disse, Elohim, Elohim, lama sabachthani, Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? Deus não desamparou ele, abençoado. É que ele tinha que morrer mesmo para derramar o sangue, para te dar a salvação. Vida eterna, para te santificar, para fazer você um eleito, um predestinado, um homem sem pecado, um homem segundo o coração de Deus. Então, abençoado, para você ser perfeito. Então ele achou que, por que me desamparaste? Ele também clamou ao Pai. E o Pai, sendo Espírito, Deus é Espírito, não tem sangue para ser derramado. E aí Jesus, né? Então, Jesus, Hebreus 2,14, participou de carne e de sangue. Assim também como nós aqui no mundo somos carne e sangue. E somos um espírito com Deus. Espírito sem corpo. Espírito com E maiúsculo. Então, abençoado, Deus, Espírito, não tem sangue. Se revestiu em Jesus. E aí ele participou de carne e sangue. E aí Deus se retirou de Jesus. Para o sangue de Jesus correr e salvar. Então, a nossa salvação, a nossa eleição, predestinação, abençoado, tudo está em Cristo. Não porque você faz. Não é pelo que você faz. Disse aqui, não é pelo que você faz que você é. Você é o que é. Filho de Deus, abençoado por Deus. Amém? Em Cristo Jesus. Então, ele achou que Deus desamparou ele. E Deus não desamparou ele. Ele clamou ao Senhor. Mas Deus não podia atendê-lo. Naquele momento, não. Deus não podia atender ele naquele momento. Porque Deus tinha um propósito através da vida de Jesus. Nos santificar, nos salvar. Amém, abençoado?
Então, o Espírito de Deus se retirou de Jesus, para a carne de Jesus morrer, né? Deus Espírito, não tem sangue, então Jesus tinha o sangue que nos deu a vida eterna. Então Jesus morreu cedo, não precisava morrer cedo, mas Deus tinha um propósito para as nossas vidas. E Deus vai cumprir o propósito dele nas nossas vidas, abençoado. Eu quero isso, eu quero aquilo. Ó, fale assim, igual Jesus, ó, viva ainda em sua carne. Meu pai, se possível, olha, ele também, a alma dele também ficou triste, abençoado, quando recebeu a notícia. Quando estava indo, né, morrer, então a alma dele também entristeceu. E ele também falou com o pai, mas o pai não o atendeu. Meu pai, ó, mas olha o jeito que ele falou com o pai. Meu pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Olha, coisa linda, como ele se achegou ao pai, abençoado com reverência, né? Todavia, pai, passa de mim esse cálice, mas tudo seja conforme o Senhor quer, não como a minha vontade. Ele estava sofrendo, a alma dele estava triste, mas ele tinha que passar por todas as coisas, abençoado. Então, a ele nós devemos um louvor, um cântico, uma adoração a Jesus vivo, a Jesus Cristo ressuscitado. Então, qual é a sua dor? Qual é a sua hemorragia? Este também afligiu a sua alma, mas ele com reverência, todavia, não como eu quero, mas como tu queres. Então, Senhor, faça a tua vontade em mim. Senhor, faça a tua vontade naquele filho. Todavia, não permaneça a minha vontade. Eu quero, Senhor, a minha vontade é que os filhos de Deus recebam a graça, recebam o apostolado. A minha vontade é que os filhos de Deus recebam a sua graça, mas todavia, Senhor, seja feito a tua vontade e não a minha. Olha, abençoado, como ele pediu. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres, Senhor. Então, e Deus cumpriu a vontade dele, não é? Então, abençoado, é desse jeito. A gente pode, fora da igreja, receber uma notícia e ficar doente. Porque ficou disperso, não olhou para o alvo, não olhou para Cristo, tropeçou numa pedra, parece ser simples. Tropeçou numa pedra e machucou. Foi ao médico e vai e volta, toma remédio. Não, vamos fazer cirurgia, também não dá. Aí vai ter que usar a muleta. E isso pode trazer um transtorno para a mente, para o corpo, para a alma. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Então as coisas podem acontecer, abençoado, fora da igreja. Primeira Pedro, tô olhando assim, abençoado, porque eu fico olhando a hora aqui, olha, né, 18 minutinhos. Vamos ali em Pedro, abençoado. Cristo é a nossa vida. E eu tava louvando ao Senhor, abençoado. Eu tava louvando ao Senhor e ele, meus braços abençoados, tá passando roupa. Põe um fone, abençoado, olha, passando roupa, passa rapidinho. Louve ao Senhor, cante ao Senhor. Houve uma ministração, não deu para ouvir a ministração, tava muito grande. Ouve passando uma roupa, ouve passando uma louça, ouve varrendo a casa, ouve a ministração, abençoado. Ouve a ministração que aquele dia você não pôde ouvir. Tá lavando o carro, tá trocando um pneu, tá, né? Então, ouve a ministração, compra um fone. 1 Pedro, vamos lá, ver o que Pedro tem aqui. 1 Pedro 2. Pedro vai falar. Deixando, pois, toda malícia, engano e fingimento, invejas e toda a sorte de maledicência. Deixe tudo isso, pessoal. Deixe todas essas coisas aí, ó, apostolado. Para você reinar em vida lá, ó. Fique mais no reino de Deus, receba o leite espiritual, porque você é um homem espiritual. E deixe todas essas coisas, maledicência, inveja e
Pedro mandou deixar, olha aí, a ministração para você reinar em vida. Ministração para a carne, certo? Desejai ardentemente, olha só. Desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual. Desejai as coisas do alto. Desejai a graça de Deus em Cristo Jesus. Desejai estar no reino de Deus. Desejai línguas. Desejai manifestação do Espírito Santo. Desejai cura. Desejai milagres. Desejai tudo. Desejai ouro e prata que tem no reino de Deus abençoado. Desejai as coisas espirituais. Desejai a palavra. Desejai ardentemente, hein? Ele escreveu, olha, ainda ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação. Ó, leite espiritual para você crescer para a salvação da mente abençoada. Se hoje estão dizendo que você precisa se batizar em águas para você ser salvo, ó, recebei o leite espiritual. Você está batizado em Cristo, Romanos 6. Se você hoje está pensando que você tem que tomar a Páscoa judaica pãozinho com suco, isso é coisa da carne, né, abençoado? Para a carne. Então, desejai o leite espiritual, porque em Cristo você está santificado, Hebreus 10. E por aí vai, abençoado. Por aí vai. Agora que provaste que o Senhor é bom, você provou que o Senhor é bom, hein? Ele livra-te da morte. Deus te deu vida e vinda em abundância. Agora que já provaste que o Senhor é bom, provou ou não provou que o Senhor é bom? Tá recebendo graça? Tá recebendo apostolado? Tá recebendo aos domingos? Na quarta-feira ainda tem uma resistência dos filhos de Deus, né? Porque é o alimento mais sólido na quarta-feira no Ministério Graça e Apostolado, às 7:30, né? É sobre o diabo está aniquilado, o pecado está aniquilado e a Santa Ceia, Páscoa Judaica e o batismo em águas não salva ninguém. É mais difícil isso para vocês, né, abençoado? Mas lá, ó, agora que já provaste que o Senhor é bom, mas está recebendo a graça, Efésios 2:8, né? Filipenses 3:15. Então, abençoado, tá na metade do caminho se você estiver gostando aos domingos da pregação que há no Ministério Graça e Apostolado. Chegando-vos, então tem provado que o Senhor é bom. O Senhor tem te livrado, hein? O Senhor tem te livrado da morte, hein? Chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens. Rejeitada, né? A graça de Deus é rejeitada por alguns homens. Rejeitada, na verdade, pelos homens, mas com Deus eleita e preciosa. Então, Jesus era precioso, não é, abençoado? Jesus é a pedra preciosa onde não devemos tropeçar. Jesus Cristo ressuscitado. Não devemos tropeçar na pedra, a graça de Deus em Cristo Jesus. Jesus Cristo ressuscitado, a pedra viva. Um tropeço, a igreja pode ficar manca pro resto da vida. E aí, não tem Cristo que salve. Se tropeçar na pedra, pois eu sou o caminho e a verdade, disse Jesus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual. Olha lá, sois edificados como casa espiritual. Para ser sacerdócio, santo, né? Você não é santo? Hebreus 10 não diz, abençoado, que te santificou? Em Cristo você está santificado, então você é santo. A fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Alô, você é santo, irrepreensível e inculpável, diz a palavra do Senhor, por meio de Jesus Cristo. Alô, por meio de Jesus Cristo. Certo, abençoado? Então, Deus, né, agora já tem provado
Provastes que o Senhor é bom. Pois na Escritura diz, vede, ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Então, abençoado, quem está em Cristo, crê naquilo, crê na graça, crê na palavra que está sendo dita, e não serás envergonhado. Qualquer um que vir dizer para você, não é bem assim não, o diabo não está aniquilado não. Mas aí você mostra para lá, Hebreus 2,14, está aniquilado, está escrito. Não, nós somos um pecador, não, está escrito que lá em Colossenses 1,13, ele remiu nossos pecados. Não, está escrito. Então você cita a palavra, você não vai ser envergonhado. Um justo não é envergonhado, abençoado, quando ele está com a mente de Cristo. Ora, para vós, os que credes, essa pedra é preciosa. Para vós, os que credes, esta pedra é preciosa. Mas para os descrentes, não é bem assim não. Não. Mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram. Paulo, ele disse, né? Eu como sábio construtor, pus o fundamento e outro edifica. Mas vê lá como cada um edifica. Então, tropeçaram na pedra, a igreja ficou manca, não olharam para o alvo, não olharam para a graça de Deus. Então, os edificadores estão rejeitando a palavra de Jesus Cristo crucificado, a graça de Deus. Mas para os descrentes, porque eles acreditam em tudo, abençoado, menos na graça. A gente vai citar a graça, não é bem assim não. Mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como a principal de esquina. Uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. É escândalo, né? Os judeus não creram em Jesus. E eu e o Pai somos um. O quê? Não. Tropeçaram porque são desobedientes à palavra, para os que também foram destinados. Vós, porém, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Por isso que você é luz do mundo, sal da terra, porque Jesus Cristo ressuscitado, a graça de Deus te chamou. Antes não eram povo, mas agora sois povos. Antes de Jesus morrer e ressuscitar, antes não era povo, antes eram gentios, desconhecidos, as alianças. Agora, antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, antes de Cristo morrer e ressuscitar, abençoado, não era povo de Deus. Agora, judeus e gentios, não há mais separação. Então, o porvir, abençoado, você vence quando você cita a palavra. Então, nem morte, nem principado, nem potestade, nem o porvir, abençoados, nada mais nos separa do amor de Deus. Quando vier aquele dia mau que você pensar em fazer alguma obra má, né? Porque a carne é abençoada. Olha, o inimigo é a carne, é abençoado. O inimigo é a carne, tá bom? Porque o inimigo está furioso. Não. O inimigo é a sua carne e o inimigo fica furioso mesmo aí. O inimigo não é a sua carne. O inimigo abençoado é a sua carne. Mas quando vem um furo aí, que se você não dominar ela e abençoado, então tem que estar dentro do reino de Deus, abençoado, para que o Espírito prevaleça a carne e a carne não prevaleça sobre o Espírito. Então a gente tem que estar em Cristo, né? Então tem que estar na graça de Deus em Cristo Jesus. Por isso que a palavra diz, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, porque o dia mau chega, a notícia ruim chega e você pode ser um aleijado pro resto da vida, abençoado. Então esteja fortificado na graça de Deus, porque Cristo é conosco, abençoado. Amém? Jesus Cristo é conosco. E aí rejeitam a pedra angular e aí
o negócio pode ficar muito pior do que pensamos. Então, abençoados, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Amém, abençoados? Então, eu vou terminar esse apostolado. Então, o Senhor, Ele me diz, recebeste o bem de Deus e o mal não. Então, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Fora da igreja, abençoado, pode receber uma notícia ruim, não é? E aí, abençoado, fortifique-se na graça. Porque eu receberei o bem do Senhor e não o mal, se tudo coopera para o meu bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se foi segundo a sua vontade, eu recebo, Senhor. Ainda que eu não entenda, eu recebo que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Você tem que amar a Deus. Virá a tempestade, mas também virá a bonança. Tudo é por um tempo. E o tempo é do Senhor, para curar as feridas. O tempo é do Senhor. Ele faz subir a sepultura como Ele faz descer a sepultura. Amém? Então, glória a Deus pela sua vida que ouviu esse apostolado. Tá bom, abençoado? Graça e paz para vocês.